Fala pessoal, estamos continuando a nossa série de aulas aqui sobre notação científica e nessa aula vocês vão entender essa questão das potências de base 10. Desde já, e relembrando o que eu disse na primeira aula, é muito importante que antes de se aprofundar nesse assunto, vocês revisem e se aprofundem e entendam bem o assunto de potenciação, especialmente as propriedades de potenciação, porque vão estar muito relacionadas, né, ao próprio entendimento do conceito, da estrutura de uma notação científica e também mais à frente na realização das operações envolvendo notação científica. Então, desde já, relembrando, revisem essa parte e bora lá prosseguir e entender bem essa questão aí das potências de base 10. Importante destacar que na primeira aula vocês viram o que é uma notação científica e também vocês vão ver agora uma parte, né, importante aí do nosso estudo, aprendizado e entendimento sobre notação científica, que é justamente essas potências de base 10. Aqui, nessa tabelinha verde, vocês podem ver, né, os números, três exemplos de números, e sua representação em notação científica. E também a notação científica destrinchada, né, em suas partes. Aqui vocês observam o primeiro número, o segundo número e o terceiro número. Cada um deles com suas respectivas representações no formato de notação científica. E quando a gente reparte, né, os pedacinhos ali da notação, a gente tem as mantiças, ou mantiça, né, cada um aqui, e temos a ordem de grandeza, 10 elevado a 11, 10 elevado a menos 11, 10 elevado a 10. Toda notação científica tem essas potências de base 10. Aí vem a grande questão, o que é que significa essas potências de base 10? Então, essa aula é para tirar a dúvida de vocês e até facilitar quando vocês forem fazer a conversão ou a transformação dos números para a notação científica ou da notação científica para os números. E também quando vocês forem mais à frente, né, fazerem as operações envolvendo notação científica. Aí temos a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão de notação científica. Nesse primeiro momento, vale destacar aqui que para transformar um número em notação científica, é necessário entender o que são as potências de base 10. Da definição de potência, temos o seguinte: 10 elevado a 0 é 1, 10 elevado a 1 é 10, 10 elevado a 2 é 100, 10 elevado a 3 é 1000, 10 elevado a 4, 10.000, 10 elevado a 5, 100.000. Tudo isso vocês estão vendo, ó, nessa parte aqui. Recomendo, pessoal, que vocês anotem, né, o texto, os exemplos também, e o que eu vou anotando aqui em tela, tá certo? No quadro aí de aula para vocês. Observem que na medida em que o expoente aumenta, também aumenta a quantidade de zeros da resposta. Por exemplo, vocês veem lá, o 10 elevado a 0, ele é igual a 1. 0, 0, 0 no expoente, 0 aqui do lado do 1. Mas quando a gente tem o 10 elevado a 1, observem que temos sempre o 1 e um 0. 10 elevado a 3, 1 e 3 zeros. E assim vai. Por exemplo, 10 elevado a 11, 1 e... Deixa eu só mudar a cor aqui para ficar claro para todo mundo. E 11 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 zeros. Então, o expoente ele vai dar, ó, a quantidade de zeros que vamos colocar do lado do 1. Especialmente aqui o expoente
positivo. Já já vocês vão ver a questão do expoente negativo. Ok, pessoal? Mas vejam aí que a quantidade no expoente ele vai indicar quantos zeros vocês vão colocar do lado do número 1, tá certo? Então, poderíamos dizer o seguinte, ou podemos dizer o seguinte, né? Deixa eu apagar isso daqui. Puxar o nosso exemplo um pouquinho aqui para o cantinho. Aí, quanto a isso, com o expoente base 10 com expoente positivo, a gente pode dizer que o número do expoente ele vai ser igual à quantidade de zeros. Quantidade de zeros. Então, observem que sempre vai ser assim, 10, principalmente no caso de expoente negativo, eu vou explicar um detalhe importante para vocês, mas aqui no caso de 10, base 10, elevado a um expoente positivo, que não é negativo, sempre o número do expoente ele indica quantos zeros vocês vão colocar do lado do 1. Por exemplo, 10 elevado a 7. Você vai colocar o 1 lá, e como está elevado a 7, significa que você vai colocar 7 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Temos aqui, ó, 7 zeros. Ok, pessoal? De acordo com o que temos aqui no expoente. Então, basicamente, a dica e a regrinha aí para vocês anotarem, memorizarem e se lembrar é essa. O número do expoente é igual à quantidade de zeros. A quantidade de zeros é igual ao número do expoente. Beleza? Espero que tenham entendido essa primeira parte. Bora para a segunda parte, que é justamente a situação envolvendo. Deixa eu só apagar aqui algumas coisas envolvendo. Espero que vocês tenham copiado. Se não copiaram, deem uma pausa nessa aula e copiem aí com calma, tá certo, pessoal? Mas bora lá para a nossa segunda parte aqui da aula, que é justamente base 10 e expoente negativo. Como é que a gente lida com essa situação de base 10 e expoente negativo, professor? Vocês podem observar que aqui ao lado a gente tem a tabelinha representando, né, a base 10 e os expoentes negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 e assim vai. Observem aqui como vai funcionar essa questão dos zeros, né, com base de expoente negativo. Eu vou pegar o exemplo da 10 elevado a menos 1 para que vocês possam entender. 10, deixa eu ajeitar aqui direitinho, elevado a menos 1. É o mesmo que 1 sobre 10 elevado a 1. Lembram que eu disse a vocês que para se aprofundar nesse assunto é necessário vocês terem visto propriedades de potenciação. Isso daqui, pessoal, está lá nas aulas de propriedade de potenciação, ou dentro do estudo de propriedade de potenciação. Quando a gente tem uma potenciação que o expoente é negativo, para a gente resolvê-la, a gente inverte a base e vai se tornar, né, positivo ali o expoente. Como vocês podem ver, a gente inverte e fica 1 sobre 10 elevado a 1, que é o mesmo que 1. 10 elevado a 1 é o mesmo que 10. E quando vocês vão dividir 1 dividido para 10, que basicamente é essa fração aqui, ó, 1 dividido para 10 vai dar o mesmo que 0,1. Caso vocês nunca tenham aprendido, né, ou mesmo não lembrem direito de como fazer divisão assim, só para vocês verem, né, 1 dividido por 10. Como o dividendo é menor que o divisor, então a gente já coloca aqui um zero embaixo
e uma vírgula. E esse 1, vocês vão descê-lo e colocar um zero do lado. E agora vocês pensam, que número vezes 10 vai dar 10? 1. 10 vezes 1, 10. 10 menos 10, 0. E só para conferir, né, fazer a prova real disso, para ver se está certo, 10 vezes 0,1. Multiplicação de decimal, a gente conta as casas decimais, em cima tem 0 casa decimal, embaixo tem uma casa decimal, um CD. 1 vezes 0 é 0. 1 vezes 1 é 1. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. Então, temos aí, ó, 0, 0, 1 e 0. Como tem uma casa decimal lá em cima, da direita para a esquerda, a gente dá um pulinho e coloca a vírgula aqui. Ou seja, resultado 1. Então, essa divisão ela está corretíssima. Corretíssima, pessoal. Espero que tenham copiado aí. Bora lá prosseguir. Pegando outro exemplo aqui também, o exemplo do 10 elevado a menos 4. 10 elevado a menos 4. Observem o seguinte, 10 elevado a menos 4, quando a gente aplica a propriedade de potenciação, né, base com expoente negativo, a gente inverte, fica 1 sobre 10. E o expoente ele fica positivo, então 10 elevado a 4, que é o mesmo que 1 sobre, se a gente for fazer a potenciação aqui, vai ser 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que basicamente vai dar 1 sobre 1, 0, 0, 0, 0, ou seja, 10.000. 10 elevado a 4 equivale a colocar 1 e 4 zeros a seguir. Então, percebam que uma coisa vai se tornando outra. E quando vocês vão fazer essa divisão de 1 dividido para 10.000, então vai dar o equivalente a 0,0001. Aí observem o seguinte, pessoal, nesse caso aqui, né, de 10 elevado a expoente negativo, vocês têm menos 4. Quando a gente vai lá para o resultado final, observem que a gente tem 4 zeros, porém com um detalhe. Tem o 0, vírgula, e depois o restante dos zeros. Então, a gente continua tendo 4 zeros aqui, de acordo com o expoente. Só que, como é negativo, o primeiro zero ele está com uma vírgula depois dele. Então, vocês têm aí 4 zeros, porém com esse detalhe aqui, ó. A vírgula está logo a seguir do primeiro zero. Então, quando temos base 10 com expoente negativo, o resultado dessa potenciação, né, sempre vai dar 0, uma sequência de zeros que equivalem, né, juntos ao nosso expoente negativo, ok? Então, aqui, basicamente, o expoente, o número do expoente, colocando de maneira abreviada aqui, ele vai ser igual à quantidade de zeros. Porém, a quantidade de zeros. Porém, com essa observação, o primeiro zero, ele vem logo a seguir, depois dele, né, uma vírgula. Espero que tenha dado para vocês entenderem aí essa parte, ok? Caso vocês queiram copiar a tabela por inteiro, tem aqui essa tabelinha, né? Vou até dar um zoom aqui, que vocês podem copiar por inteiro aí a tabela, tanto com expoente positivo quanto com expoente negativo, e ir seguindo toda a sequência até 10 aí como exemplo. Claro que vocês podem vir a trabalhar
com base 10 com expoentes maiores, mas basicamente tem aqui toda a sequência de ponto de partida, de exemplo, e para facilitar o entendimento de vocês sobre notação científica, né, com base 10. Espero que tenha dado para vocês entenderem. Para essa aula não ficar muito longa, eu vou estar encerrando aqui, mas qualquer dúvida vocês podem colocar aí na área de comentários. Desde já que Deus vos abençoe e até a próxima aula, pessoal.